Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para bater esse papo no nosso café. Você sabia que o Vasco era para estar no G4 da competição, ser o quarto colocado do Campeonato Brasileiro? Como assim? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Preparação para o jogo de amanhã, diante do Paysandu. Começa a quinta fase da Copa do Brasil. O primeiro desafio é fora de casa. Qual vai ser o local do clássico com o Corinthians, domingo, em São Paulo? Tudo isso e muito mais agora. Então já vamos embora? Vamos juntos para os destaques do nosso café, vamos debater os nossos assuntos e eu já peço a você o seu like. É a mãozinha que está aqui embaixo que é super importante para o nosso canal. Se inscreve também, gente, faz toda a diferença. Estamos nos 4 primeiros canais que falam de vasta gama aqui na plataforma, aqui no YouTube, graças a você. E comenta, o engajamento é fundamental para que outros vascaínos descubram o nosso conteúdo. Bom, Corinthians, afundado na zona de rebaixamento, está sem estádio, está punido. Não pode jogar contra o Vasco na Neoquímica Arena. Ainda não decidiu qual vai ser o local da partida, né? Hoje deve sair essa definição e a CBF comunicar ao Vasco, e muito menos se terá torcida. Há um entendimento sobre a punição de que não pode ter torcida porque são 2 punições sofridas pelo Corinthians. O Corinthians entende que é apenas a questão envolvendo perda do mando de campo, então essas discussões vão acontecer no dia de hoje. Fato é que o time está na zona de rebaixamento, 9 jogos sem vencer, e vai ser o reencontro do Diniz com o Vasco da Gama. Aliás, vou falar sobre Diniz e Vasco também daqui a pouquinho, porque tem tudo a ver com o nosso tema principal do vídeo. Era para ser G5, aliás, G4, que você vai entender por que daqui a pouquinho. Bom, delegação tem a preparação, né, o time do Vasco para o jogo com o Paysandu. Amanhã começa a quinta fase da Copa do Brasil. O Vasco joga às 9h30 da noite lá em Belém do Pará. Renato Gaúcho ainda não decidiu se vai poupar alguns jogadores, alguns titulares. Óbvio que não vai ser força reserva, mas alguns podem ser preservados, não só por conta da viagem, do desgaste, mas também pela sequência de jogos. O Vasco tem, depois do Paysandu, amanhã lá em Belém, Corinthians fora de casa, volta para receber a equipe do Olímpia, depois tem o Flamengo. Então é a sequência do Vasco da Gama de 4 próximos jogos, com 3 competições pela frente: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a Sul-Americana. Bom, quero falar sobre o Campeonato Brasileiro, fim de mais uma rodada. O Vasco venceu de virada, não jogou bem, mas a gente vai discutir desempenho ou resultado nesse momento. Uma coisa está atrelada à outra, sem dúvida nenhuma. Mas o Vasco conseguiu virar. Até claro que, brincando, a gente fala assim, é melhor sempre quando o Vasco começa perdendo, porque ele vira. Porque uma vez que ele começa ganhando, ele sofre a virada ou pelo menos o empate, né? E essa é uma discussão que os vascaínos têm. Porque está faltando o quê? Consistência ao time. Muitos erros individuais. O Vasco vem penando por erros individuais. No lance do gol do Luciano, o cuiabano raspa de cabeça e mata a defesa. Cada hora é um que erra. É impressionante. O Vasco talvez, teria que fazer esse levantamento, mas talvez seja o time que mais erra individualmente. Talvez. Enfim, mas eu não vou falar sobre erros. Se não fosse o erro do cuiabano, se não fosse o erro do fulano, o Barros contra o Cruzeiro. Eu não vou levantar esse tema. Quando eu falo que o Vasco era para ser G5, aliás, G4 até, no Campeonato Brasileiro, eu estou falando o seguinte: o Vasco hoje, com o Renato Gaúcho, tem um aproveitamento no Campeonato Brasileiro de 62,5% dos pontos disputados. Somente Palmeiras, Flamengo e Fluminense têm aproveitamento superior ao Vasco. Eu vou explicar isso para vocês. Com o Diniz, o Vasco fez 4 jogos,
12 pontos em disputa, conquistou apenas 1. Último colocado, chegou o Renato. 8 jogos disputados com o Renato. 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Então, a gente vai fazer uma conta. 4 vitórias, 12 pontos. 3 empates, mais 3, 15. Dos 16 pontos que o Vasco tem hoje, ocupando a 10ª colocação, o Vasco fez 15 com o Renato. Disputou 24. Uma regra de 3 simples. 24 corresponde a 100% dos pontos. Ele fez 15, corresponde a quanto? Na regra de 3 simples, 62,5. Com esse aproveitamento, 4º colocado. Se tivesse desde o início, aí é uma outra pontuação, uma outra conta que eu faço. Também uma regra de 3. 12 rodadas disputadas, 36 pontos para conquistar. 36 corresponde a 100, X corresponde a 62,5, que foi o que a gente descobriu. Esse aproveitamento daria ao Vasco em torno de 22, 23%, porque dá quebrado. Mas vamos pegar 22 pontos. Quem tem 22 pontos na tabela? O 4º colocado. Se o Renato estivesse desde o início e com esse aproveitamento, o nosso lugar seria 4º colocado. O Vasco tem time para ser 4º colocado no Campeonato Brasileiro? Não vejo. Mas eu estou falando de rendimento com aproveitamento. Imagina você, que dentro desse cenário que eu pintei, esquece o aproveitamento de 62,5% dos pontos disputados, né? E foram conquistados. Imagina se 16 pontos, com aquele início ridículo do Diniz, o Vasco tivesse vencido o Remo, porque ele estava vencendo, então bota mais 2 pontos. Tivesse vencido o Cruzeiro, porque virou. O Barros foi expulso. Mais 2 pontos. 4. Já estamos em 20. Tivesse vencido o Coritiba, estávamos com os 22 pontos que eu falei. E o aproveitamento subiria. Então não vou nem colocar na conta os pontos bobos que deixamos pelo caminho. O que eu trouxe para você, torcedor, para o nosso debate, para o nosso café, para a gente discutir aqui, e quero ler o seu comentário, é o aproveitamento do Renato, que é uma enorme discussão, o trabalho do Renato Gaúcho sempre, em campeonatos brasileiros, excetuando o ano de 2024 pelo Grêmio, sempre bate primeira página e parte alta na maioria das vezes. Até vice-campeão ele bateu com o Grêmio em 23. Mas em Copa o aproveitamento dele é horrível. Ele abriu mão totalmente da Sul-Americana. Duvido que abra mão da Copa do Brasil. De novo, repito para você fazer a conta. O Vasco precisa de 8 jogos para chegar à final e garantir uma vaga na Libertadores via Copa do Brasil, fora a premiação milionária. Na Sul-Americana, no mínimo, são 13 partidas. Fase de grupos, oitavas, quartas, semi e a final. 6, 2, 2, 2, 6, 8, 10, 12, 13 com a final. Se passar em segundo, vai para a repescagem, então acrescenta 2. 13 ou 15 jogos para ser campeão, porque o vice não vai para a Libertadores. Esse ano a Copa do Brasil leva o vice, em jogo único, para a Libertadores. Ou seja, quinta, oitavas, quartas, semi. 8 jogos, 2, 2, 2, 2. O 9º jogo é a final. Eu não preciso dele. Diferentemente da Sul-Americana, que eu preciso dele para ir para a Libertadores. Ou eu vou como campeão na fase de grupos, ou vou como vice na pré-fase de grupos. Mas já estarei na Libertadores. É para pensar, torcedor. Mais tarde, vamos fazer uma live com a galera aqui no nosso canal à noite. Fica ligado aqui que vai rolar hoje à noite. E amanhã tem o jogo do Vasco, obviamente. E antes do jogo do Vasco, a nossa live semanal com os membros do nosso canal. O jogo é às 9h30 da noite, eu abro às 8h30. Vamos fazer uma live de 7 às 8. Ou 7h15 às 8. 45 minutos de resenha com você que é membro do nosso canal. Forte abraço, uma excelente segunda-feira e até mais tarde.